Boa noite a todos. Eu me chamo Maria Luísa Dias, sou acadêmica do 9º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e juntamente com Sara Lopes e Larissa Castro, com orientação da doutora Melina Efraim, vamos apresentar um relato de caso de distimia no idoso. A distimia, ou transtorno depressivo persistente, é uma forma crônica e insidiosa da depressão, cujos sintomas aparecem majoritariamente antes dos 25 anos de idade, ocorrendo com prevalência de 3 a 6% da população. Ela se caracteriza por humor deprimido, alteração de sono, apetite, presença de anedonia, baixa energia e autoestima, por grande parte do dia, na maioria dos dias, por no mínimo 2 anos. E essa cronicidade de sintomas caracteriza o quadro da distimia e diferencia de outros casos, por exemplo, como a depressão maior, em que não há uma ruptura de humor muito clara e que, inclusive, dificulta o diagnóstico da distimia. Nesse trabalho, nós vamos relatar o caso de um idoso distímico diagnosticado em contexto de internação hospitalar. Como metodologia, foi realizada uma entrevista clínica com análise de prontuário e uma revisão bibliográfica em base de dados como DSM-5, Cielo, UpToDate, com descritores transtornos depressivos, distimia e pessoa idosa. O paciente concordou na divulgação desse trabalho e assinou o termo de consentimento livre e esclarecido. O caso é o seguinte: um homem de 70 anos, natural de Colatina, do Espírito Santo, encontrou-se em contexto de internação hospitalar devido à infecção por citomegalovírus. Ele apresentava como comorbidades hipertensão, hipotiroidismo e diabetes mellitus tipo 2, tratados medicamentosamente, mas com baixa adesão, até porque o paciente fazia vários picos, várias hipoglicemias diariamente. História familiar dele, psiquiátrica, não foi relatada. É um paciente de difícil manejo, como a enfermagem nos relatou, não aceitando higienização, uso de fraldas. Ele faz o uso de todas as medicações para essas comorbidades e, como psicotrópicos, estava em uso de diazepam e de amitriptilina de 50 miligramas. Ele é ex-etilista, inveterado, cessão do uso há 15 anos, nega tabagismo e uso de outras drogas, e já tinha feito um uso de fluoxetina há alguns anos, mas parou por conta própria devido a sintomas gastrointestinais. Foi solicitado interconsulta psiquiátrica pela equipe da clínica médica por paciente apresentar-se com humor deprimido, muito irritadiço, com mente vazia e sintomas de desesperança. Quando a equipe psiquiátrica foi lá, ele confirmou todos esses sintomas e ainda adicionou que sempre foi assim, esses sintomas se iniciaram durante toda a sua juventude e permanecem. No exame do estado mental, ele se apresentava lentificado, pouco colaborativo e desorientado, sendo diagnosticado fazendo um quadro de hipoglicemia naquele momento. Ele foi tratado e reavaliado horas depois, estando alerta, orientado, consciente, colaborativo, mas permanecendo-se hipotímico, hipobúlico e sem quadros psicóticos naquele momento. Pelo quadro sintomático desse paciente, a melhor hipótese diagnóstica foi, de fato, a distimia, por ele apresentar esses sintomas de humor deprimido, anedonia, falta de vontade, isolamento social por mais de 2 anos, até porque desde a sua juventude, e além de que, naquele momento, foram descartadas todas as possibilidades de distúrbios hidroeletrolíticos, de disfunções hepáticas, renais, que poderiam simular um quadro de alteração mental. Como tratamento, a clínica médica sugeriu a amitriptilina de 50 e a psiquiatria sugeriu a troca por nortriptilina de 25 noturna, por ser uma medicação mais segura para o paciente transplantado renal, além de que apresenta menor chance de sintomas extrapiramidais no paciente idoso em uso de antidepressivos tricíclicos. Ela é fornecida pelo SUS e, além de que, a primeira escolha, que seria uma fluoxetina, o inibidor seletivo de captação de serotonina,
está fora de questão porque o paciente já apresentou reação adversa no passado a esse tipo de medicação. A gente trouxe uma tabela de um artigo muito interessante de 2016 que mostra a prevalência de transtornos depressivos na população idosa, em que mostra que a depressão é o diagnóstico que mais acontece, em que a distimia, a depressão dupla vem em menor quantidade e que se questiona não somente pela prevalência dessa doença, mas também se está havendo, de fato, um diagnóstico correto dessas outras entidades. Como considerações finais, a gente ressalta a importância da interconsulta psiquiátrica no contexto de internação hospitalar, como primeira consulta de muitos pacientes que não têm acesso à consulta psiquiátrica, além de que é uma ajuda à clínica médica que está acompanhando os pacientes de forma geral e fornece uma melhor escolha de medicações para determinados casos. A gente ressalta também a dificuldade da avaliação do idoso, a avaliação psiquiátrica do idoso, que demanda muitas informações e detalhes e que muitos idosos não conseguem fornecer com clareza, que demanda um acompanhante bem informado e que também, às vezes, não é possível, eles não estão presentes. Principalmente, como foi no caso desse idoso, que conseguiu nos relatar a distimia, mas que nem sempre é possível. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.